Bom, nosso quórum está um pouquinho baixo, né? Mas já são aí 8h03, então acho que nós vamos começando. Bom, como de costume, né? Essa aula está sendo gravada, então eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, então nosso objetivo nessa aula, nós vamos começar discutindo o experimento 6, que é sobre autotransformador. Como essa parte aí teórica, essa discussão do experimento 6 não vai ser muito comprida, deve ser um pouco curta, eu vou dar na sequência, voltar ao experimento, a simulação 1, que vocês tiveram como aula A5 na semana passada. Certo? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o autotransformador e na sequência eu vou voltar então para o conteúdo da simulação 1. Tranquilo, pessoal? Bom dia aí para quem chegou. Vamos lá então. Vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês poderem acompanhar os slides conforme eu vou comentando aí, certo? Beleza, você já consegue visualizar meu vídeo, né? Joia, obrigado. Então, esse seria o experimento 6. Nós vamos falar aí sobre autotransformador. Bom, nós já vimos a configuração do transformador, certo? Onde nós temos duas bobinas que estão no mesmo circuito magnético e essas bobinas são isoladas eletricamente. No autotransformador, eu abro mão da isolação elétrica e conecto essas bobinas em série. Então, essas bobinas estão sobre o mesmo núcleo magnético, como se fosse um transformador, mas em vez de eu deixar separado primário e secundário, eu conecto também essas bobinas em série. Bom, com isso, uma parcela da potência ela vai ser transferida através do circuito magnético. E uma segunda parcela adicional ele é transferido diretamente, eletricamente direto, certo? Uma parcela da potência que vai ser transferida para o secundário não passa pelo circuito magnético. Bom, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu consigo transferir muito mais potência do que eu poderia transferir na configuração exclusivamente como transformador. Porque o circuito magnético limita essa potência máxima. Eu tenho a potência máxima como autotransformador, mas como parte da potência não passa pelo circuito magnético, eu consigo transferir mais potência com menos material de cobre e de ferro. Em geral, essas topologias de autotransformador são usadas para aumentar um pouco mais a potência de 10 a 20%, ou mesmo para regular, certo? Alguns autotransformadores têm várias bobinas aqui no secundário, ou vários taps, né, vários níveis aqui, saídas dessa segunda bobina, de modo que eu posso comutar a minha saída entre esses vários taps e regular a tensão na saída. Então, se a minha tensão na entrada flutuar, eu regulo aqui qual dos taps eu quero e consigo regular aí o nível de saída. Alguns reguladores de tensão, principalmente alguns mais antigos, tá? Quando flutua a tensão, vocês conseguem ouvir uns estralos dentro dele. Esses estralos desse regulador de tensão mais antigo são relés que estão chaveando entre diversos taps aqui, para manter a tensão de saída constante. Um outro exemplo aí de autotransformador
é o chamado varivolt. O varivolt ele é um indutor grande, né? Um indutor grande, depende da potência, claro. E cada volta desse indutor, ele tem um contato elétrico. De tal forma que, através de um volante, você consegue variar a tensão na saída do varivolt desde zero até uma sobretensão, depende aí do varivolt, de 10 a 20%. Certo? Então, o varivolt é uma grande bobina, onde eu tenho vários taps. Então, a vantagem aí do autotransformador que eu comentei é que com essa construção onde você abriu mão aí da isolação elétrica, você consegue transferir mais potência com menos material do autotransformador. A desvantagem é justamente essa que eu abri mão da isolação elétrica, certo? Num transformador trifásico, por exemplo, se a entrada, como eu tenho as bobinas totalmente isoladas, se a entrada se as bobinas da entrada estiverem em estrela, por exemplo, eu posso colocar o secundário em estrela ou em delta. E vice-versa. Se a minha entrada estiver em delta, eu consigo colocar a saída em estrela ou delta. Elas estão desacopladas eletricamente. Como autotransformador, não, certo? Como autotransformador, eu não consigo fazer isso. Porque a primária e secundária são conectados eletricamente, não tem isolação elétrica. Essa é a principal desvantagem do autotransformador. E como eu comentei, em geral ele é usado aí para compensar pequenas quedas de tensão. Uma outra aplicação bem comum de autotransformador é em zonas rurais. Em geral, em zona rural, a energia é transmitida em tensão que não é muito elevada, em geral nas tensões de 220. Como você tem fios muito compridos com tensão que não é muito elevada, dependendo da corrente, você vai ter queda de tensão na linha de transmissão, na linha de distribuição. Então, lá no final, um pouco mais perto da carga consumidora, você coloca um autotransformador para compensar essa queda de tensão. Então, isso é bem comum também em zonas rurais, certo? Nós também temos a configuração aí de rebaixador para o autotransformador, mas ela não é tão comum assim, certo? O mais comum é usar como elevador de tensão. Bom, no autotransformador, como eu abri mão aí da isolação e no modo de elevação, a saída está sobre as duas bobinas e a entrada somente sobre uma bobina, certo? Então a minha relação de transformação para o autotransformador é um pouco diferente para o transformador normal. Então aqui, como eu tenho, lembrem que A é igual a tensão na entrada dividida pela tensão na saída. Então aqui seria VA sobre VB. Como VA é N2 e VB aqui é N1 mais N2, então essa relação de transformação é N2, que é a bobina na entrada, dividido por N1 mais N2, que são as bobinas da saída. Na configuração de rebaixador, nessa configuração aqui, onde a saída está sobre N2 e a entrada está sobre N1 mais N2, a relação de transformação é invertida. Bom, aqui nós temos aí um exemplo, né, de autotransformador. No laboratório nós pegamos o transformador lá de 1 kW. Ele não foi construído para essa topologia, mas nós usamos ele para demonstrar o autotransformador. Então nós temos na entrada, nós colocamos, eu vou mostrar o desenho na sequência, 4 bobinas que suportam cada uma 2,3 amperes em série. E uma única bobina também em série aqui, certo? Então a entrada fica sobre as 4 bobinas do transformador e a saída sobre 5. De tal forma que isso aqui vai dar um incremento de tensão, nós vamos ver, de 1/4.
No experimento nós mediríamos aí a corrente, tensão na entrada, tensão na saída, iríamos colocar uma carga na saída e também medir tensão. Então, esse seria o experimento que nós iríamos fazer no laboratório. Iríamos fazer isso na configuração de elevação e depois inverter o que é a entrada com a saída, ou seja, colocar a entrada sobre 5 bobinas e a saída sobre 4 bobinas. Novamente, iríamos medir corrente, tensão, tensão na saída, aplicar uma carga e medir a corrente. Bom, para modelar ou para simular um autotransformador, né, nós iríamos pegar então o transformador de 1 kVA, onde nós temos 4 bobinas no primário e 4 bobinas no secundário. Esse transformador ele não foi construído para ser usado dessa forma, mas a gente utiliza isso aí para demonstrar no laboratório. Então nós colocamos as 4 bobinas da entrada em série e somente uma bobina do secundário também em série. A tensão na entrada é aplicada sobre as 4 bobinas do primário e a nossa saída do autotransformador está sobre as 5 bobinas. Bom, fazemos isso, então, a entrada em cima de 4 e a saída em cima das 5 bobinas. Depois a gente inverte o que é entrada com saída e fazemos na configuração de rebaixamento. Uma coisa importante aqui para construir o autotransformador, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. É que temos que tomar cuidado aí com a polaridade, certo? Então nós precisamos conhecer a polaridade dessas bobinas e ligá-las de tal forma que o positivo desse conjunto seja ligado no negativo do próximo. E eu tenho aqui a minha entrada então no positivo, certo? Então se eu estou aplicando aqui positivo, tem que sair no negativo a corrente e entrar no positivo da próxima. E por fim sai no negativo. Se eu inverter a polaridade, vou para a configuração aqui de elevação, mas se eu inverter a polaridade dessa bobina, em vez de ele elevar a tensão, ele vai diminuir. Por quê? Porque essa bobina vai estar em contrafase, em vez de somar a tensão, ele subtrai a tensão. Então, mesmo o transformador construído nessa configuração, onde eu coloco a entrada sobre uma bobina e a saída sobre as duas, se eu inverter essa bobina aqui, em vez de ser uma transformação de elevação, ele vai ser de rebaixamento. Então, polaridade é importante quando nós associamos bobinas em série ou paralela. Quando essas bobinas estão sobre o mesmo núcleo magnético. Se elas não estão sobre o mesmo núcleo magnético, isso é indiferente, certo? Mas se elas estão sobre o mesmo núcleo magnético, é importante. Tranquilo até aqui, pessoal? Joia, obrigado. Professor, Oi. só uma dúvida. Nesse slide anterior, parece que a alimentação tá sobre as 5 bobinas. No E anterior? parece que lá naquele outro desenho esquemático o senhor colocou sobre 4. Não sei se foi muito rápido para mim, Eu vou mas voltar então, aparentemente foi Pedro. isso. Vou voltar Aqui para. está sobre 5 bobinas. Não, no rebaixamento, né? É aqui. Exato. Então, aí está sobre 5 bobinas. Correto, Aí correto. naquele desenho esquemático parece que está sobre 4 a alimentação. Não É sei se que. eu vi Não, rápido. eu acho que eu mudei muito rápido, Pedro, porque ele na verdade está nas duas configurações ali. Eu vou. Ah, tá. É nesse aqui que você diz, né? Não, no seguinte, que o senhor só demonstra, fez o desenho esquemático das bobinas. Isso aí, é aí Ok, ok. mesmo, isso. Então, num primeiro Então, momento, aqui a entrada está sobre 4 e a saída sobre 5, correto? mas lá no outro que o senhor demonstrou, parece que está sobre 5 a entrada. Mas nós mostramos os dois, na verdade. Eu vou voltar para o anterior. Opa, deixa eu sair aqui e voltar lá.
O objetivo do experimento era fazer as duas configurações. Aqui eu tenho a entrada sobre 4n e a saída automaticamente vai Isso, ser sobre 5. Então, isso aqui é de tá. elevação, certo? Se eu Certo, obedecer essa polaridade, ele é de elevação. Então, é. tanto primário quanto secundário, tensão e corrente. Se eu pegar essa entrada e passar para esse ponto e a saída É. para o ponto embaixo, ele vai passar a ser Entendi. de Lá o senhor rebaixamento. demonstrou essa que o senhor está mostrando agora, né? Que o senhor mostrou Exato. agora. Ah, tá. Então foi eu que Uhum. foi meio rápido, aí eu associei Exato, uma eu com a acho que, outra. eu acho Tá que bom. realmente foi meio rápido. Então, aqui na construção, no construção real, né? De novo, eu coloco essas 4 bobinas em série e também associo em série com mais uma bobina do secundário, do transformador construído como para o secundário, né? Primeiro eu aplico a entrada sobre 4 bobinas e pego a saída sobre as 5. Depois eu simplesmente vou inverter o que é Vin com Vout. Nem preciso reconstruir o autotransformador, só faço isso. Ó. Agora que eu tenho Vout. Então a ideia era fazer o experimento nas duas configurações. Ok, entendi agora, professor. Mas Obrigado. para trocar de configuração, a gente só inverte que é entrada e saída, mesmo coisa que a gente pode fazer com o transformador normal, certo? O Ok. primário, na verdade, é onde eu aplico tensão na entrada, onde eu aplico tensão. E o secundário é onde eu coloco a carga. Posso inverter o transformador ou o autotransformador quando eu quiser. Tranquilo, Pedro? Tranquilo, professor. Obrigado. Por nada. Bom, a execução do experimento seria similar ao que foi descrito para vocês no experimento 6, certo? Nós iríamos utilizar então 4 multímetros, né? 2 como amperímetro e 2 como voltímetro, regulador de tensão, o transformador de 1 kVA e o rheostato como carga. Rheostato, né? Eu já comentei com vocês alguns experimentos, mas talvez eu não expliquei direito, né? Ele é simplesmente uma resistência variável. A diferença dele para um trinput que vocês usam, por exemplo, no laboratório de eletrônica, é que ele é para potência. Em geral, esses resistores variáveis de eletrônica aí são lá menos de 1 watt, né? O rheostato aqui tem as mais variadas potências, certo? Então, o rheostato é um resistor grandão, variável. Bom, nós então iríamos montar o transformador nas duas configurações, né? O transformador como elevação e depois como rebaixamento. Nos dois casos, iríamos aplicar 110 volts e variar o rheostato para variar a corrente na saída. Algo bem parecido com o que foi explicado aí no experimento 4, para o transformador comum, né? Também iríamos fazer aí os mesmos cálculos, certo? Bom, eu não pretendo aí, eu acho que não vai ter muita coisa para agregar, em refazer esses cálculos agora para o autotransformador, certo? Então, nesse experimento 6, nós não vamos ter aí atividade para ser feita, certo? Então, eu pretendo aí na sequência rediscutir a aula passada que vocês tiveram como aula assíncrona, que vocês assistiram um vídeo, certo? Eu acho que a parte ali de simulação é bem importante, então eu vou querer retomar isso aí na aula de hoje. Antes, só queria saber se vocês têm alguma dúvida ou curiosidade aí sobre o autotransformador. Se vocês não tiver... Vantagens. Desculpe, está um pouquinho baixo o teu áudio, eu não estou conseguindo ouvir. Melhorou? Melhorou. Aplicações, vantagens e desvantagens. Parece que ele fica mais barato, né? Ele fica mais barato. Essa é a grande vantagem, a questão de custo. Porque como uma parcela da potência ela não está passando pelo circuito magnético, eu não preciso de tanto ferro e cobre para transferir a potência. Se eu quiser construir um transformador para transferir a mesma potência de um autotransformador, esse transformador vai precisar de muito mais material.
Em alguns casos, isso pode chegar a 10 vezes mais material. Então, o autotransformador ele é muito mais barato para uma mesma potência. Essa é a grande vantagem do autotransformador, é custo. A desvantagem dele parece que é porque ele não fica isolado, né, de um circuito para o outro. Exatamente, essa é a desvantagem. Então, principalmente para circuitos trifásicos, né, o transformador trifásico, eu posso ligar o primário num tipo de conexão e o secundário em outra. Ou seja, eu posso pegar o primário em delta e o secundário em estrela, ou o inverso, ou deixar eles na mesma configuração. O autotransformador você não consegue fazer isso, certo? Porque você abriu mão da isolação elétrica. Viu, Caian? Eu respondendo a tua pergunta aí, eu não vou aplicar atividade aí no experimento 6. Eu posso até disponibilizar os dados de medição, mas por curiosidade de vocês, certo? Mas eu não vou solicitar aí uma atividade para esse experimento. Joia. Mais curiosidades aí, pessoal, ou dúvidas? Aplicação em partida de motores? Tem sim, inclusive para testar motores, certo? Porque no autotransformador, na verdade no varivolt trifásico, como eu comentei para vocês, varivolt nada mais é do que um autotransformador. Só que pegando essa... Vou colocar com outra slide que acho que é mais simples de mostrar. Só que esse ponto onde eu pego o meu secundário, na verdade, ele é mais parecido com isso aqui. Então, um varivolt é muito parecido com um autotransformador. Na verdade, ele é um autotransformador. Só que em cada volta dessas bobinas, eu tenho um ponto de contato. Inclusive na bobina onde eu aplico a tensão. Então, esse autotransformador ele pode funcionar como de elevação, pegando acima aqui da entrada, né? Ou como rebaixamento, pegando pontos de contato abaixo da entrada. Então, cada volta que eu tenho da minha bobina no varivolt, eu tenho uma saída de contato aqui. Então, se eu tenho um varivolt trifásico, eu consigo aplicar e controlar a tensão na entrada do motor. Isso é útil, né, para a gente, por exemplo, diminuir a corrente partida. Mas isso vocês vão ver com mais detalhes no laboratório de conversão 2, certo? Lá nós vamos discutir motores trifásicos. Tranquilo, Francisco? Joia. Mais curiosidades aí sobre o autotransformador, pessoal? Ok. Bom, então se ninguém mais se manifestar aí, nós vamos então... eu pretendo então agora voltar para a parte da simulação 1, que foi a aula assíncrona que vocês tiveram semana passada, certo? Lá tem uma atividade para vocês fazerem, né? Que o prazo aí de entrega é até a semana que vem, né? Então eu vou voltar a discutir a simulação 1. Vamos aqui pegar os nossos slides. Exatamente, simulação. Bom, relembrando aí para fazer a simulação transformador, nós vamos usar aí o modelo do transformador real, certo? Então a gente já viu em aulas anteriores que para modelar o transformador, nós a partir do transformador ideal, nós aplicamos componentes na saída do transformador, onde esses componentes representem não idealidades.
Então, essas não idealidades nós já vimos, inclusive ontem, para quem fez a aula teórica de conversão. Nós temos aí, então, as resistências das bobinas do primário e do secundário, as indutâncias de dispersão, que representam o fluxo que não concatena com o transformador. Então, tanto no primário quanto no secundário, nós temos essas indutâncias de dispersão. Nós temos aqui uma resistência de perdas que está em paralelo, que representam as perdas no núcleo do transformador. Então, de fato, isso aqui não é uma resistência real, certo? As perdas que nós temos no núcleo são devido às correntes parasitas e às perdas por esterese. Só que nós modelamos isso como uma resistência, que é o componente em circuitos elétricos que dissipa a potência ativa. E nós temos também aqui uma indutância, chamada de indutância de magnetização, que representa a corrente necessária para magnetizar o transformador. Uma vez que a permeabilidade do núcleo não é infinita. Então, aqui somente a nomenclatura, né, de todos os componentes, resistências, indutâncias, né? Lembrando então que nós podemos pegar componentes que estão no secundário, do ponto de vista elétrico, né, de modelo elétrico, nós podemos pegar componentes que estão no secundário, multiplicar por A ao quadrado e transferi-los para o primário, e o inverso, certo? Nós podemos pegar componentes do primário, dividir por A ao quadrado e transferi-los, né, para o secundário. Então eu posso pegar todos os componentes passar para o primário ou todos os componentes passar para o secundário, certo? O objetivo disso é tornar o exercício, o problema mais simples. Então, basicamente, nós temos o modelo. Se eu pego os componentes que estavam no secundário e transfiro os equivalentes para o primário, eu tenho, então, meu modelo T, esse aqui é chamado modelo T, referido ao primário. Em geral, quando eu faço isso, o meu transformador ideal fica na saída do transformador. Certo? Então, coloquei agora esse transformador ideal, em vez de estar no meio do circuito, ele está na saída, o que vai simplificar bastante a resolução do exercício. Mas eu também posso pegar os componentes do primário, que estavam aqui no primário, e transferir esses 4 componentes para o secundário. Certo? Eu tenho toda a liberdade para fazer uma coisa ou outra. Nos dois casos, quando eu tentar resolver o problema, eu vou chegar exatamente nos mesmos resultados de terminal. Opa, foi muito rápido aqui. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui foi mais uma revisão, né, do modelo transformador, que é em cima desse modelo que nós vamos fazer a nossa simulação. Bom, aqui nesse slide, né, então nós estamos aplicando isso aí para o transformador de 1 kVA, onde a tensão de entrada é 110, tensão de saída é 220. Nós vamos fazer a simulação com uma variação de carga na saída do transformador. Então, vamos começar com uma carga de 1 kΩ até uma carga aí de 50 Ω. Então, vão ser basicamente 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, vão ser 5 simulações. Já estou passando os parâmetros do transformador, né? Resistência de entrada, indutância de dispersão, indutância de magnetização, resistência de perdas. Então, note que esses componentes estão referidos ao primário. E tem aqui os componentes do secundário referido ao secundário. R2 e a indutância de dispersão aqui do secundário. Então, se vocês optarem por resolver o problema referido ao primário, nós temos que pegar esses dados e transferi-los para o primário. Ok? Então, vamos seguindo. Bom, qual que seria o procedimento para a gente resolver isso aí, né? Então, primeiro de tudo, é desenhar um modelo T equivalente transformador na configuração 110-220. Então, a gente teria que primeiro escolher se vai fazer o problema referido ao primário ou ao secundário.
nós também podemos escolher aí se vamos pegar o transformador na configuração 110-220 ou 220-110. Então, dependendo da configuração que a gente escolha, nós vamos aplicar então a tensão na entrada, calcular a corrente na entrada, a corrente de magnetização, a corrente na saída e a tensão na saída, e variando o valor da carga RL. Professor, Oi. essa expressão desenhar aí é só indicar o que nós estamos querendo, né? O secundário referido ao primário ou o primário, só falar isso daí, né? Não precisa efetivamente. É que esse desenhar, eu falei, será que eu vou ter que fazer um desenho no caso? Ou copiar lá a ilustração do senhor, né? Desenhar é dar um copy-cola nessa figura aqui, Pedro. Ó. Ou nessa Tá ou nessa, bom, né? Então, só indicar, né? Eu prefiro que vocês peguem lá no slide, dê um copy, né? E colhem isso no relatório. Para mostrar que vocês sabem o que... Tá muito bem feito aí, viu, professor? Obrigado, Pedro. Para mostrar que vocês sabem qual que é o modelo que é referido ao primário e qual é o modelo que é referido ao secundário, tá? Bom, Professor, oi. rapidinho, perdão atrapalhar aí. Não, tranquilo. Eu não entendi ainda direito o circuitinho. Teria que colocar tudo aquilo no primário e no secundário também, ou só no primário ou só no secundário? Não, vocês vão escolher um dos modelos. Escolher se vai fazer referido ao primário ou secundário. Ah, compreendi. Muito obrigado, professor. Se quiser fazer para os dois, pode fazer. Vocês vão chegar à conclusão que vão chegar no mesmo resultado. Mas pode escolher só um, não precisa repetir. Tranquilo, obrigado. Por nada. Bom, quais seriam os passos aí para estar resolvendo um problema aí com o transformador, né? Para quem assistiu a nossa aula teórica de ontem, nós já fizemos isso aqui, certo? No exercício 3 lá do slide. Bom, isso basicamente é resolver circuito elétrico, certo? Aqui, para facilitar os cálculos, eu agrupei o R1 e o o JXL1 num único componente chamado Z1, certo? Agrupei o R2' e o JXL2' em um único componente, chamei de Z2'. E aqui tem um erro, deixa eu corrigir. Porque tem um erro porque o ZM são dois componentes que estão em paralelo, certo? Então não é assim, eles estão aqui em paralelo. Ok? Então, para obter o valor do ZM, é o RC em paralelo. Vamos voltar aqui. Em paralelo com o XM, JXM. Certo? Então, coloquei dessa forma para ficar um pouquinho mais simplificado o meu desenho aí, certo? Então, tenho o meu circuito elétrico Z1, Z2', tenho aqui o ZM e tenho aqui o ZL'. Então, notem que, como eu estou resolvendo esse problema referido ao primário, os valores da carga que eu tenho que também transferir para o primário, certo? Então, tem que tomar esse cuidado. Tenho que preencher aqui os meus parâmetros, né, com os parâmetros fornecidos para esta simulação. Então, tenho que ver lá qual é o valor do R1, XL1, RC, XM, R2', XL2', o ZL, e preciso conhecer o A também para poder obter o ZL'. Então, se eu tenho a minha carga na saída, multiplicando por A ao quadrado, eu obtenho o ZL'. Bom, para eu resolver esse problema, aqui já não é mais um problema de conversão de energia, certo? Aqui já é um problema de circuitos elétricos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar obter aqui o circuito equivalente mais simples possível para poder, então, calcular a corrente na entrada. Com essa corrente na entrada, eu vou depois, então, dando passos para trás e obtendo as demais informações que eu preciso.
Sempre quando eu gosto de resolver esse tipo de problema utilizando o MATLAB, porque o MATLAB trabalha com números complexos. Se você for fazer utilizando, por exemplo, uma linguagem C ou alguma outra linguagem de programação que não trabalhe com números complexos, quando você for fazer somas ou divisões, conforme o caso, você vai precisar ficar fazendo transformação de polar para cartesiano, cartesiano para polar, para poder executar essas operações. No MATLAB não, certo? Você define o número como sendo complexo e o MATLAB faz o resto para você. Então, meu primeiro passo aqui para simplificar o meu exercício vai ser agrupar o Z2' e o ZL' num único componente. E estou chamando ele aqui de Z3. Vou fazer já uma pequena correção aqui, que isso aqui não era para estar aqui. E estou chamando aqui de Z3, certo? Então, Z3 é o Z2' mais o ZL'. Lembrem que ambos são... nesse caso aqui, o ZL é um número real, mas vou tratar sempre eles como sendo números complexos. Para fazer o problema de uma forma mais genérica possível. Bom, meu próximo passo vai ser, eu tenho esses dois componentes que estão em paralelo, vou agrupá-los. E vou chamar eles então de Z4. Então, o Z4 é o Z3 em paralelo com o ZM, ou seja, Z3 vezes ZM dividido por Z3 mais ZM. Por último, vou agrupar o Z1 mais o Z4 e vou chamar ele de Z5. Então, Z1 e Z4 estão em série, né? Então, Z5 é o Z1 mais Z4. Bom, uma vez que eu tenho esse circuito, eu tenho a impedância equivalente na entrada do transformador, eu sei que essa corrente vezes essa impedância me dá V1. Então, I1 vai ser igual a V1 dividido por Z5. Bom, uma vez que eu tenho o I1, eu posso dar um passo atrás aqui no meu modelo. O I1 ele não vai variar, né? Se eu pegar, então, nesse modelo aqui, essa corrente I1, ela vezes o Z4, vai me dar o EM, a tensão em cima da impedância de magnetização. Bom, uma vez que eu tenho esse EM, eu vou voltar para o slide anterior. Uma vez que eu tenho o EM, eu consigo calcular o IM e consigo calcular também o I2'. Certo? Eu tenho aqui esse EM, né? O I1 é a soma aí, né, do I2' com o IM. Eu conheço o IM, eu consigo calcular qualquer uma dessas duas correntes, porque eu também conheço o ZM e também conheço o Z3. Então, voltando aqui, foi muito rápido. Então, conhecendo o EM, se eu pego então o EM e divido pelo ZM, eu tenho o IM. E se eu pego o EM e divido pelo Z3, eu tenho o I2'. Uma vez que eu tenho o I2', se eu multiplicar ele pelo Z2', eu tenho o V2'. Para terminar aqui os meus cálculos, o que eu preciso fazer é obter o V2 e o I2, porque esse V2' e o I2' são as tensões no secundário refletidas no primário, ainda não são as tensões de terminal. Como eu escolhi o transformador referido ao primário, na saída do transformador eu tenho um transformador ideal, onde o V2' está aplicado na entrada do transformador e a minha tensão de terminal é a saída do transformador. Então, o meu V2 vai ser o V2' dividido por A. A transformação de corrente é o inverso, né? Então, o meu I2 vai ser o A vezes o I2'. Certo? Então, feito isso, eu resolvi o meu problema. O que eu preciso fazer é, toda essa sequência, preciso executar 5 vezes, porque nós estamos variando a carga na saída, certo? Quando nós estamos variando aqui o ZL, essa sequência de cálculo eu preciso fazer 5 vezes, cada vez para um valor diferente do ZL. Bom, aqui eu estou mostrando aí um exemplo aí, né, da nossa rotina de cálculo.
essa rotina aí, ela executa esses nossos cálculos para um valor de RL, né? Nós precisaríamos repetir isso aqui, então, como eu falei, 5 vezes, ou colocar isso dentro de um for, né? De um loop aí, né? Para poder executar 5 vezes. Bom, dá para resolver isso aí em vários programas, né? Eu tenho o MATLAB, né? Que é um programa aí que é um pouquinho caro, mas tem várias cópias aí piratas aí na internet, né? Dá para conseguir. Também tem um outro programa, o Skylab. Eu estou começando a usar esse Skylab. Ele é muito parecido com o MATLAB, tem algumas pequenas diferenças, mas ele também trabalha com números complexos, certo? Então eu vou aproveitar a aula de hoje e fazer uma pequena explicação, aí, uma pequena introdução para o uso do MATLAB. Certo? Tudo certo aí, pessoal? Vocês continuam acompanhando? Tudo certo com o vídeo e com o áudio? Joia. Bom, então eu vou pegar, feito isso, né, o que vocês precisam aí para fazer essa simulação é um pouquinho de conhecimento, por exemplo, do MATLAB. Tá? Não é obrigado a utilizar o MATLAB, mas é o programa que eu costumo trabalhar, tá ok? Bom, aqui temos então a tela do MATLAB. Essa tela ela é configurável, certo? Eu posso mexer no formato dessas telas, eu posso adicionar outras, certo? Então, dependendo aí de como vocês configurarem, vocês vão ter um formato diferente aí, tá? Mas, em geral, as janelas principais que nós temos no MATLAB é a janela de comando, Command Windows, o Workspace, que é onde vão aparecer nossas variáveis, e aqui o folder, certo? Ou seja, em qual diretório nós estamos trabalhando. Eu vou mudar aqui o diretório, deixa eu ver se eu tenho aqui na... Deixa eu só ver primeiro aqui, né? Se eu tenho algum experimento, eu não tenho simulação aqui. Certo, vou usar então a normal aqui, certo? Bom, o MATLAB ele é muito simples de se trabalhar, certo? Se eu quero criar uma variável no MATLAB, eu simplesmente crio que A é igual a 2, por exemplo. Criei uma variável. Notem que quando eu crio uma variável aqui no MATLAB, ele coloca no Workspace e coloca o valor. Se eu quiser criar uma segunda variável B, igual a 3, eu tenho aí o B igual a 3. E qualquer operação matemática que eu queira fazer, escrevo normalmente A mais B, por exemplo. Criei a variável C, que é igual a A mais B. Certo? Essas variáveis elas também podem ser números complexos. Então, se eu disser que x é igual a j vezes c, opa, era para ser vezes, cometi um erro aqui, certo? Opa, de novo. Vezes c, eu criei uma variável que é um número complexo puro. Mas eu posso também criar uma variáveis que são tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Por exemplo, y é igual a 4 mais i vezes 5. Para o MATLAB, tanto o j quanto o i representam um operador complexo. Em geral, em elétrica, né, a gente gosta de usar mais o J, né, porque o I para nós é corrente, né, então para não confundir, geralmente a gente usa o J. Mas você pode ver que ele já colocou o I aqui, né? Então, eu crio facilmente uma variável real ou complexa sem nenhum problema. E a partir daí, o MATLAB trabalha com o número complexo sem que eu tenha que ficar transformando, certo? Eu posso dizer aqui que Z é igual a X dividido por y, são dois números complexos, e o MATLAB faz para mim sem nenhum problema.
Tranquilo? Então, conhecendo como criar as variáveis, vocês já conseguem, com o MATLAB, resolver aquele problema que eu passei para vocês. Bom, o MATLAB tem mais um... Então, toda vez que eu estou usando aqui essa minha janela de comando, eu escrevi a minha linha de comando e dei Enter, o MATLAB já executa logo de cara. Mas eu também posso criar o que a gente chama aqui de script. Então, vou criar aqui um script. O que é o script? É um editor de texto, certo? Esse editor de texto pode estar numa janela em separado, ou também dá para colocar ele numa subjanela aqui nesse espaço aqui no MATLAB. Eu gosto de trabalhar numa janela em separado, certo? É meu jeito de trabalhar. O script é simplesmente um editor de texto. Então eu posso, por exemplo, criar minha variável R1, que é igual a 1, R2, que é igual, sei lá, 2, XL1, que é igual a 0, no MATLAB é ponto, né? Ponto 5 J, XL2, que é igual a 0,2J. Então, estou criando aqui de forma aleatória, certo? Teria o XM, igual, sei lá, 1000. Não estou usando os valores reais, tá? Estou usando aqui, criando valores aleatórios. E o RC, que é igual a 10.000. Z1 igual a R1 mais... Notem que eu já defini o XL1 como número complexo. Então, posso somar direto aqui XL1. Então, vou fazendo isso e vou criando uma espécie de um programa, certo? Replicando essa sequência de cálculos que eu preciso. Só que quando eu estou usando o script, o MATLAB só vai executar isso aqui quando eu apertar o botão de executar, certo? Aqui eu estou escrevendo e eu vou colocar aqui. Notem que nada apareceu aqui no meu comando Windows, certo? Porque eu não executei ainda. Então a diferença entre usar fazer os comandos aqui no Command Windows ou escrever eles num arquivo separado, primeiro é que aqui eu estou só escrevendo, eu não estou executando. Eu não estou executando linha por linha. A vantagem desse modo é que eu posso salvar, certo? Eu posso salvar. Se eu quiser depois variar algum valor aqui e executar novamente, eu faço quantas vezes eu quiser, certo? Para o nosso caso, que se eu não precisar fazer isso aqui 5 vezes, eu acho que é mais útil fazer dessa forma. Quando eu executo isso aqui, ele primeiro quer criar um nome de arquivo, eu vou chamar arquivo teste. Teste já existe. Eu não tenho permissão para escrever aqui, então vou ter que usar um outro diretório. Tem que mudar o diretório aqui para um diretório que eu tenho permissão. Agora sim, teste. E vamos executar. Opa, já executei na verdade. Então, quando eu executo, notem então que aqui no comando Windows apareceu R1, R2 sendo criado, o Z1, e assim vocês têm que continuar a escrever o programa que eu disponibilizei para vocês no slide, certo? Continuar essa sequência aqui. Colocando os valores corretos, né, para os componentes aqui, para as variáveis. Dúvida aí, pessoal? Se eu não quiser que algum componente seja exibido aqui no meu comando Windows, eu posso colocar ponto e vírgula. Então, quando eu coloco ponto e vírgula, simplesmente o MATLAB, quando eu der aqui, ele vai executar, vai criar a variável, mas não vai plotar aqui no comando Windows. Então, eu vou dar aqui um clear, CLC, CLC,
Esse CLC, ele simplesmente me apaga aqui o que está escrito no comando Windows, mas ele não zerou o workspace. Se eu quiser zerar o workspace, eu tenho que escrever clear all. Ele apagou meu workspace, certo? Todas as minhas variáveis foram apagadas. Se eu executar agora aqui executei o meu programa teste, notem que ele criou as variáveis, mas não escreveu aqui no comando Windows, certo? Então é só um detalhe aí, se eu não quiser, digamos assim, poluir o conteúdo aqui do comando Windows com muita informação, eu coloco ponto e vírgula aqui na minha linha de comando. Então, quando eu faço isso, quando tem um ponto e vírgula, ele executa, mas não plota. Tá joia? Bom, o MATLAB, como qualquer linguagem de programação, ele também tem, deixa eu fazer aqui, Z2 igual a R1 mais XL2, assim aí por diante. Ele também tem uma estrutura como for. Então, o for aí no MATLAB, não vou usar I, né, porque aí vou usar N. Então, o for faz um loop, né? Ele tem que começar aí com um for n, né? Então, n vai variar de 1 até 5. Lembre que no nosso caso, nós precisamos executar o nosso cálculo 5 vezes. Então, eu vou colocar toda a minha rotina de cálculo dentro desse for. Bom, o MATLAB, ele também trabalha muito bem com vetores e matrizes. Então, se eu quiser criar um vetor no MATLAB, por exemplo, um vetor RL, eu posso, para eu criar um vetor, então, da mesma forma que eu crio uma variável, só que agora eu abro com colchetes. E separo os componentes somente com espaço. 100, 1000, né? 100, 10. Criei aqui um vetor com 4 componentes. Então, notem que vetor 1000, 10, 100 e 1. Se eu quiser acessar um elemento desse vetor, por exemplo, quero acessar o segundo elemento, o 100. Agora, em vez de usar colchetes, eu uso parênteses para indicar que eu estou acessando um elemento. Opa, R1. O que eu fiz de errado aqui? Era RL, eu acho, né? Eu coloquei R1. O L e 1 são muito parecidos. Agora sim. Detalhe importante é que o MATLAB ele distingue maiúsculo de minúsculo, certo? Então, se eu criei uma variável R1 com R minúsculo, R ou R2 também com R minúsculo, se eu usar aqui R2, ele não conhece, certo? Ele até sugere para mim, você não quis dizer R2 minúscula? Então, toma cuidado que o MATLAB ele distingue aí maiúsculo de minúsculo, de coisas diferentes para ele, certo? Bom, então, se eu estou querendo criar um vetor, eu posso criar o vetor e posso acessar elemento por elemento desse vetor. Certo? Se eu quiser fazer operação matemática com o vetor ou com matriz, eu tenho que tomar cuidado com as dimensões, certo? É importante respeitar as dimensões. Aqui eu criei um vetor linha, certo? Mas eu também podia ter criado um vetor coluna. Vou criar aqui um vetor coluna. Para fazer isso, de novo eu abro colchetes, só que agora eu vou separar os componentes por ponto e vírgula. Então agora criei um vetor coluna. Se eu quiser acessar o terceiro elemento desse vetor coluna, VC, de novo, para acessar elemento por elemento, aí eu uso parênteses, 3. Acessei o terceiro elemento do vetor coluna. No nosso caso,
vocês vão criar aqui um RL, né? Com os valores da minha carga, sei lá, 1000, 500, 250, 150, não lembro se são esses valores, tá? Vocês vão ter que conferir. E quando eu for acessar a carga, eu posso usar uma variável, por exemplo, eu posso dizer então que o meu RL, o L está maiúsculo, né? E o linha vai ser igual ao RLN. Então, o N vai variar de 1 até 5. Então, na primeira vez que esse loop for executado, ele vai pegar o primeiro valor da minha carga. Só que, sei lá, vamos fazer algum cálculo aqui, né? Vezes A ao quadrado. Outra operação, né? Acento circunflexo em um número, significa que eu estou pegando essa variável e elevando a esse número. Podia fazer ao cubo, se eu quisesse, mas no nosso caso a gente sabe que a minha carga referida ao primário tem que multiplicar ela por A ao quadrado. Então, não esquecer de colocar a variável aqui. A é igual a, se for configuração 110, 220, então o meu A é igual a 110 por 220. Poderia ter feito de uma outra maneira também, né? Eu defino que o V1 é igual a 110, defino V2 igual a 220, opa, foi um 2 a mais aqui, e defino então que A é igual a V1 dividido por V2, vou fazer um pouco mais. Certo? Oi. O circuito dá para montar no MATLAB ou pode montar no Proteus? Se quiser montar no Proteus, pode fazer. O MATLAB não tem esse CAD para desenhar circuitos, tá? Ok. Ele tem um outro programinha chamado Simulink, que é um programa visual, mas tem outra finalidade, é mais aplicado em controle, não em circuitos elétricos. Ok, obrigado, professor. Por nada. Quiser usar algum outro recurso aí para estar resolvendo, pode fazer. Se quiser usar o Proteus, não tem problema. Eu gosto de usar o MATLAB e recomendo que vocês utilizem o MATLAB, porque vocês vão utilizar em controle. Ou utiliza o MATLAB ou o Skylab, tá? Tem alguns outros programas aí, só que não dá para a gente ficar estudando todos os programas, né? Então eu estou criando um programinha aqui para vocês já irem se habituando e estou utilizando o nosso próprio exemplo aí para ir mostrando os recursos do MATLAB. Um outro recurso que o MATLAB tem, que qualquer linguagem de programação tem, né, é comentário, né? Então no MATLAB o comentário ele começa com porcentagem. Então se eu quiser fazer aqui, colocar cálculo do transformador. Autor. Certo? Então, tudo que tiver aqui depois do porcentagem é um comentário, certo? O MATLAB não vai fazer nada quando ele encontrar isso aqui. E vejo que ele já também tem esse recurso, né, de colocar uma cor diferente, né, para você saber que é um comentário. Assim como ele coloca em azul as palavras reservadas, né, por exemplo, o for. Eu também posso usar aqui, também tem a estrutura if, como qualquer linguagem de programação. Se eu quisesse que a carga, vamos supor que eu quero que ele comece no zero, certo? E a primeira carga, eu quero que seja uma carga infinita. Não quero que seja um valor. E infinito é circuito aberto. Então, quando eu for calcular aqui, por exemplo, se n igual a zero, então vou aproveitar para falar mais uma coisa. O igual é atribuição no MATLAB. 2 igual é uma operação lógica que está dizendo, se n igual a zero,
quando n assumir o valor 0, isso aqui é verdadeiro. Se n for diferente de 0, isso é falso. Então, igual, igual não é atribuição, é uma operação lógica. Se eu colocasse só um igual aqui, eu estaria executando uma operação de atribuição dentro do if. Algumas linguagens de programação não é possível fazer isso, no MATLAB é. Aqui eu podia fazer alguma ação diferente, certo? E o if termina com end. Bom, eu vou aproveitar aqui e voltar aqui no Moodle e abrir o exemplo que eu passei para vocês aqui na simulação. Simulação. Bom, opa, não era isso aqui que eu queria fazer. Na verdade, é aqui, ó, modelo T. Bom, quando eu clico aqui, ele simplesmente abre o programa no editor de texto, certo? Então, vocês deveriam fazer aqui o download desse arquivo e abri-lo dentro do MATLAB. Eu vou fazer isso aqui, certo? Vou fazer o download. Não dá para salvar. Da maneira mais simples aqui, para não perder muito tempo. Vamos aqui. Para até não perder o que eu já fiz, vou criar um novo arquivo. Então, dei um copy-cola lá, né? Então aqui eu tenho cálculo transformador, programa exemplo. Tem algumas coisas que eu gosto sempre de colocar no início dos meus programas, é que o clear, então vocês viram que eu já mostrei, ele limpa a janela de comando. O clear all, ele limpa as variáveis, para não correr o risco de ter algum lixo na memória do MATLAB. E o close all, o MATLAB também pode gerar gráficos, ele é muito bom para gerar gráficos, certo? Então ele fecha qualquer janela de gráficos. O Gabriel fez uma pergunta. Não, Gabriel, não precisa fazer numa folha também. O objetivo aqui é utilizar programa, certo? Fazer simulação. Eu estou sugerindo o uso do MATLAB, mas vocês podem usar qualquer outro recurso. Dá para fazer isso aqui no Excel também, se quiser, certo? Eu só gostaria que vocês me digam qual foi o recurso que vocês fizeram. E, se possível, deixar a cópia do programa. Joia. Esse aqui é o exemplo que eu deixei para vocês no Moodle. Vocês precisam vir colocar os valores corretos nessas variáveis. E aqui já está sendo feitos os cálculos, né? Então vocês vejam que o Z1 é o R1 mais JXL1. O Z2' é o R2' mais JXL2', e assim por diante, né? O ZM é o RC em paralelo com o XM. Então, é o RC vezes JXM dividido por RC mais JXM. Aqui eu tenho a carga. O objetivo de colocar um valor muito alto aqui era tentar simular uma carga infinita. Mas não esqueça que vocês têm que também colocar os valores corretos aqui Notem que eu já coloquei aqui R2', certo? Vocês poderiam ter feito diferente. Vocês poderiam ter criado aqui o RL e depois dizerem que o RL' é igual ao RL vezes A ao quadrado. Então, já estou melhorando o programa aí, certo? Entrem com os valores que foram passados lá e sabe que vocês precisam, como eu estou usando ele referido ao primário, você tem que calcular o RL'. Então eu tenho aqui o for que eu expliquei para vocês. E também tenho aqui como eu queria nesse exemplo que o primeiro R fosse infinito, mas eu não consigo representar infinito no MATLAB, eu estou fazendo o seguinte: se n igual a 1, o Z4 que era... Bom, primeiro que o Z3 é o R
Poxa, tem erro aqui. Não, é a carga em paralelo com o Z2', perfeito. Como se a minha carga for infinita, o Z3 é infinito. Z3, que é infinito e paralelo com o Zm, nesse caso, o Z4 seria o próprio Zm. Então, estou usando um exemplo aqui com o if, certo? Para o caso que eu queira uma carga infinita. Na sequência, Z5 igual a Z4 mais Z1, e assim por diante naquela sequência que eu expliquei para vocês. De novo, estou mostrando o uso do if e aqui o uso do for. Então, esse programa ele já calcula os meus 5, assim, já repete a rotina de cálculo 5 vezes, porque a minha rotina de cálculo está dentro de um for. Sempre que eu preciso acessar um valor dentro de um vetor, eu utilizo o recurso aqui de parênteses n, né? E para criar o vetor, eu utilizo colchetes. Se eu quiser que meus dados fiquem guardados, por exemplo, eu quero o valor do I1, os 5 valores de 1, certo? Cada valor para um loop. Então, eu posso criar um vetor elemento por elemento, utilizando o mesmo recurso o mesmo recurso que eu uso para poder acessar um elemento dentro de um vetor, eu posso usar para atribuir um elemento dentro de um vetor, certo? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero, no final da minha rotina de cálculo, ter todos os valores do I1. Bom, uma coisa que eu não comentei para vocês ainda, né? Vou aproveitar agora esse momento. Como minhas variáveis são números complexos, ou seja, elas têm módulo e fase, a função ABS ela me retorna o módulo. E a função ângulo, ela me retorna a fase do meu número complexo, certo? O ângulo dele. Como ela retorna ângulo em radianos, a gente é melhor trabalhar com graus, então eu estou multiplicando aqui por 180, dividindo por π, para ter esse resultado desse ângulo aqui em graus. O MATLAB tem uma função para o número π, certo? Π abre e fecha parênteses. Bom, se eu rodar esse programa, eu tenho que de novo colocar trafo. Ele executou todo o programa. Como a maior parte do programa está com ponto e vírgula, ele não plotou todos os passos de simulação, certo? Isso não polui muito ali o meu workspace. O que ele está plotando aqui? Ele está plotando aqui, nesse caso aqui, o módulo da corrente de entrada, aqui o ângulo da corrente de magnetização, o módulo da corrente de magnetização, o módulo da corrente na saída, aqui o módulo e o ângulo da tensão na saída, certo? Então, está colocando cada uma dessas variáveis aí. Porque ele plotou isso aqui na saída, no comando Windows, porque eu não coloquei ponto e vírgula, eu queria realmente ver os seus valores. Ou eu posso simplesmente aqui no Workspace, né? Eu também consigo ver os valores das variáveis, certo? Só que, de novo, o I1 é um número complexo, né? Você está vendo que ele está colocando aqui um número complexo. Se eu quiser saber o módulo e o ângulo, eu tenho que usar esse recurso aqui. Bom, pessoal, foi uma explanação muito rápida sobre o MATLAB. O MATLAB tem muito mais recurso que isso, certo? Assim, foi uma introdução da introdução aí, né? Então, pessoal, dúvidas aí? Bom, lembrando então que essa atividade aí de simulação, reforçando novamente, vocês podem utilizar qualquer programa que vocês tenham habilidade, certo?
Lembrando que nós estamos calculando com números complexos. Então, nossas impedâncias aí, resistência é um número real, reatância é um número complexo. Então, para fazer operações matemáticas, eu tenho que respeitar isso aí. Eu aconselho utilizar o MATLAB, primeiro porque ele trabalha aí com números complexos, de forma como se fosse um número real. E vocês vão ter que utilizar o MATLAB nos próximos semestres, certo? Para controle, o MATLAB é indispensável. Então, quanto antes vocês começarem a trabalhar com ele, melhor. Quem não tiver acesso ao MATLAB, deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Tem um programa chamado Skylab, esse ícone aqui. Se colocar no Google Skylab, vocês vão achar isso ali fácil, certo? Ele também é um programa que trabalha, é free, certo? Totalmente livre. Ele trabalha de forma bem parecida com o MATLAB, mas tem algumas diferenças na sintaxe ali de programação. Tanto o MATLAB quanto o Skylab, eles são programas pesados, certo? Eles ocupam muita memória e dependendo da simulação que vocês forem fazer, pode demorar algum tempo. Esses cálculos simples do transformador são bem rápidos, certo? Mas só para abrir esses programas já demora um pouco. Nunca sei se está dando algum problema, você está abrindo. Aqui abriu, certo? O Skylab ele é parecido, só que ele não é. Dá para fazer no Octave também. Eu nunca utilizei, tá? Mas eu sei que dá para fazer, Rodrigo. Ele é parecido, certo? Aqui está tudo em português, diferente do MATLAB que está tudo em inglês, né? Tem aqui um diretório de trabalho, tem um diretório aqui de comando, parecido com o MATLAB, e aqui também tem algo parecido com o Workspace, né, as variáveis. A sintaxe básica eu sei que é parecido. O for e o if eu não lembro se tem alguma diferença, tá? Se eu quiser criar uma variável aqui. Meu teclado está travado. Aqui. D igual a 2. D igual a 2. D igual a 2. Certo? Então, o básico eu diria que seja bem parecido. Deixa eu ver se ele consigo criar uma variável complexa aqui. J vezes 7, por exemplo. Indefinido J. Vamos ver se ele usa I. Indefinido I. Ixi, como eu falei, eu ainda não estou utilizando esse programa. Eu baixei, mas ainda preciso aprender. Não encontrei como definir um número complexo, mas eu sei que ele trabalha também com número complexo. Vamos ver se ele tem a função raiz. Vamos tentar criar então a variável I. Então, I é igual a... não sei se funcionou. Bom, pessoal, como eu falei, eu estou mais habituado a usar o MATLAB, tá? Mas eu sei que aqui o Skylab também trabalha aí com números complexos, assim como o MATLAB. Usar o percentual antes? Não entendi, Francisco. Percentual para quê aqui? Para definir o complexo? Ah, tá. O percentual é no lugar do i? Eu só não entendi como que é a sintaxe. Opa! Uhum. Parece que não funcionou.
Aqui com certeza é um erro numérico, né? Ele diz que a parte real é 10 a menos 6, né? Então um valor muito pequeno. Parece que funcionou fazendo dessa forma aí, Francisco. Eu consegui criar a variável complexa. Então deixa eu tentar criar uma segunda x2. Vamos ver se é assim. Não, assim não funcionou. Tem que ser realmente antes. Uhum. Para criar o i funcionou. Colocando o percentual antes, ele parece que criou aqui um número complexo. Mas como eu comentei para vocês, eu não tenho aí muita habilidade aí com o Skylab, tá? Uhum. Francisco está digitando ainda. Uhum. Ok. Eu coloquei ali a porcentagem antes do i, ele parece que criou uma variável complexa. Uhum. Então, em resumo aí, eu sei que o Skylab executa as mesmas funções MATLAB, mas tem diferença na sintaxe, certo? Não é igual. Quem não conseguir acesso ao MATLAB pode tentar usar Skylab, certo? Ele é totalmente livre. O Octave aí que alguém comentou também, mas eu nunca trabalhei com Octave, certo? Só ouvi falar. Mas vocês estão livres aí para utilizar o programa que vocês quiserem, certo? Alguns vão dar mais trabalhos que outros, certo? Não sei se Python trabalha com número complexo. Eu acho que eu ouvi dizer que trabalha. Alguém conhece Python? Nem sei se a pronúncia correta é essa, tá? Ok, ninguém conhece? É Python. Ah, Python. Obrigado, obrigado. Python, né? Alguém já trabalhou com a linguagem, não? Não? Eu ouvi falar que parece que ela trabalha com complexos, mas eu não tenho certeza, tá? Não conheço. Bom, pessoal, então o que eu tinha aí para nossa aula de hoje era isso aí, certo? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu teria uma dúvida com relação ao relatório 5. Sim, Pedro. Posso manifestar? Pode fazer. Então, eu queria que o senhor confirmasse a equação que está, a equação 6 do relatório, não sei se é possível aí, se o senhor Uhum. tem aí, com Eu tô relação ao abrindo o Moodle cálculo aqui. no cálculo da reatância com o circuito aberto. Para mim não deu, acabou dando, não sei se é a equação, porque eu andei pesquisando até via Google mesmo, esse tipo de experimento, Uhum. e não utilizam essas equações, é um pouco diferente. Então, especificamente nessa equação 6 para cálculo da reatância, no meu caso, acaba dando número negativo ali na raiz embaixo. Eu não sei se o módulo é sobre o número total que dá na raiz ali, né? Mas Uhum. dessa forma, com a subtração fora do módulo, para mim está dando número negativo. Também não sei se eu errei em alguma conta, mas eu chequei. Uhum. E continua dando negativo dentro dessa raiz aí. Eu fiz um check e não encontrei problema, Pedro. Deixa eu ver aqui os valores nas medições, né? Então,
Porque o importante aqui, para ter que tomar cuidado, é o seguinte: para o teste de curto-circuito, você tem que usar a fórmula com a corrente. Certo? Aqui, não sei se consegue ver aqui, eu estou compartilhando a tela, né? Então, o R no teste de curto-circuito é a potência dividido pela corrente ao quadrado. E o XL você utiliza essa fórmula aqui. Para o teste de circuito aberto, você tem que calcular o R por... aqui está errado. Caramba, não é por isso. Está errado no slide, está correto, tá? Vou abrir o slide aqui. Agora eu vi o erro ali no slide, aqui está correto, tá? Então pega a forma do slide. Que no slide, aqui para o teste de circuito aberto, tem que usar tensão ao quadrado dividido pela potência, e a reatância utiliza essa fórmula aqui. Então o problema está no roteiro, a forma do roteiro não está correta. Por que não pode utilizar a fórmula da corrente aqui? Eu adicionei mais uns slides aqui, né, que explica. Porque nesse teste, como os componentes estão em paralelo, a corrente que eu medi na entrada não é a corrente que está passando no R, certo? Essa corrente se divide em 2 aqui, então eu não posso utilizar para calcular o R a fórmula com a corrente. Agora, a tensão, como os componentes estão em paralelo, ela está aplicada sobre o R. Então, eu posso pegar a tensão ao quadrado dividido pela potência, eu vou estar calculando o R. Por o teste de curto-circuito, como os componentes lá estão em série, eu não posso utilizar a fórmula da tensão, porque a tensão está aplicada sobre os dois e não sobre R. Então, aqui eu tenho que utilizar a corrente. Então, se os meus componentes estão em série, eu calculo R utilizando a fórmula da potência com a corrente. Se os meus componentes estão em paralelo, eu calculo R utilizando a fórmula da tensão pela potência. Automaticamente, se eles estão em paralelo, o inverso do Z ao quadrado é que é igual ao inverso do X mais o inverso do R, certo? Então, para calcular o Z também não é a mesma fórmula. Desculpa, o X também não é a mesma fórmula. Tá joia, Pedro? Tranquilo, agora acho que vai dar certo, professor. Então tá ok. Roteiro, né? O problema está no roteiro. Eu até acusaria aí, né? Acho que o senhor deixou para bolsista fazer ficou bem diagramado, tudo aí, mas tem vários erros aqui, viu, professor? Às vezes é circuito aberto, curto-circuito, ela fala circuito aberto, e aí alguns errinhos de sintaxe mesmo, né? Perfeito. Mas eu agradeço quando vocês me apontam. Uma revisão. Eu fiz até umas correçõezinhas aqui. No que eu peguei, né? Acabei não pegando essa fórmula que estava errada. Eu fui cegamente ali. Já peguei até. Aí eu comecei a levantar, eu fiquei preocupado com a fórmula da reatância, né? E realmente outros reatores, outros autores, eles adotam outros procedimentos, outras metodologias aí para cálculo, né? Mas, de qualquer forma, eu fiquei aí preocupado com esse cálculo da reatância e, na verdade, o erro estava na outra fórmula. Mas tranquilo, agora acho que vai dar tudo certo, professor. O erro está no roteiro, tá? Se basear nas equações dos slides, está correta. Sempre que vocês encontrarem erros aí, vocês puderem me apontar, eu agradeço, tá? Realmente passou batido, volta e meia eu encontro alguns erros e lamento o problema aí. Se vocês baixarem de novo os slides, cadê os slides aqui? Eu atualizei 3 slides para explicar essa questão aí do série paralelo, certo? Quando que eu utilizo uma forma e quando eu utilizo a outra, tá? Tá, joia, Pedro. Obrigado aí por colocar esse problema aí, tá? Se mais alguma equipe pode estar tendo o mesmo problema, né? Deixa eu ver um comentário do Pedro. Minha simulação do transformador, eu usei o primário como sendo de maior tensão. Tem algum problema? Não tem problema, você vai estar resolvendo para a configuração 220 e 110. Se você fizer para essa configuração,
você está invertendo o que é primário e secundário, né? Tá ok, Francisco? Ok. Mas pode fazer também, não tem problema. Então, pessoal, mais alguma pergunta aí? Ou comentário? Assim como o Pedro, tá? Qualquer um que encontrar algum problema ali no roteiro e quiser me encaminhar. Viu, Pedro? Se você puder me encaminhar por e-mail outros problemas que você encontrou ali, eu agradeço, tá? Eu digitalizo e mando para o senhor, professor. Mas Beleza, Pedro. fica tranquilo que o único erro grave que deu nos resultados aí que bagunçou foi isso mesmo. O resto tá certinho, bateu tudo. Uhum, Inclusive tá aquela joia. proporção lá, 4 vezes lá, deu Uhum, certinho. Agora uhum. só aí que eu fiquei. É, Podia ter ido nos slides, conferido, e não, eu tudo fiz o bem. caminho mais difícil aí. O É, restante é errinho assim de sintaxe, uhum. professor. Não tem mais nenhum erro grave, não. Tá joia, Pedro. Obrigado. Então, pessoal, mais alguma coisa? Bom, pessoal, então se ninguém tiver mais algum comentário, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, certo? Nós conversamos então de novo semana que vem. Eu ainda vou estar definindo se a aula vai ser síncrona ou assíncrona, tá? Mas de qualquer forma, se for assíncrona, eu vou estar disponível para dúvidas. Joia, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. Até semana que vem, então.